Bora! Está na hora de saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Está no ar nos 580 e também pelo site no radiorelogem.com.br e pelo aplicativo. Você que nos ouve aí mais uma vez, com certeza, muito obrigado pelo seu carinho. Olha aqui, gente, dados da Associação Brasileira de Empresas Aéreas apontam que em 2023 houve uma média de 2 casos por dia de passageiros indisciplinados em aeronaves e aeroportos. E lembrando que no mês passado, a ANAC aprovou a abertura de uma consulta pública sobre regras mais rígidas para essas pessoas. Pois é, para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com um advogado especialista em direito do consumidor, doutor Ilmar Muniz, o qual eu vou ter o prazer de entrevistá-lo. Doutor, bom dia! Bom dia, Paulo. Bom dia a todos a sua audiência. É um grande prazer poder participar novamente com você na Rádio Relógio. Opa, o prazer é todo nosso e eu agradeço aqui em nome de toda a família Rádio Relógio. Doutor, para começar, explica aqui pra gente, atualmente, doutor, há regras já para lidar com passageiros indisciplinados em aeronaves e aeroportos? Se sim, quais são, por gentileza? Paulo, hoje a ANAC tem determinações que faz a retirada do passageiro indisciplinado, ele é retirado do aeroporto, retirado da aeronave e impedido de viajar naquele voo. Mas as regras não são tão rígidas assim para a indisciplina. Mas se a indisciplina hoje, Paulo, causar riscos à viagem, causar riscos aos outros passageiros, o indisciplinado passa de indisciplinado para criminoso. Sim. Porque nós temos o artigo 261 do Código Penal, que prevê pena de até 5 anos de cadeia para aqueles que colocarem de qualquer forma em risco embarcações e aeronaves. Então aquele brigão que quer sair batendo na aeromoça, né, que quer jogar as coisas com risco de pegar na janela, de causar alguma avaria na aeronave, sim, ele comete crime, é mais do que indisciplinado. Ele já é criminoso e vai responder criminalmente. Mas para os indisciplinados, nós temos a questão mais ainda aberta, não tem uma regra determinante do que fazer com o indisciplinado. Sim. Então a ANAC, ela procura e visa agora trazer essas regras mais claras e mais rígidas. Uhum. E já pegando carona sobre essa resposta, doutor, o condutor ali no caso ser uma pessoa meio agressiva, de que formas o senhor acha que essas regras então podem se tornar aí mais rígidas? Primeiro ponto importantíssimo, Paulo, nós precisamos entender que está acontecendo um efeito social, que as pessoas não conseguem mais viver em sociedade e não conseguem mais lidar com situações de contrariedade da sua vontade. Então, hoje, o que é preciso a gente entender de fato é que existem regras para se viver em sociedade e nós precisamos de caminhos para que isso seja efetivo. Então hoje, de fato, o que nós precisamos é de uma regra que imponha um limite nas atitudes ao ponto de ter prejuízos reais. Uma das situações que a ANAC quer fazer, e aí por isso a consulta pública, é fazer a proibição de que essa pessoa possa pegar outros voos por um determinado período, como acontece, por exemplo, na carteira de habilitação. Você deixou de seguir as regras, você acaba sendo multado, por ser multado por muito tempo, você acaba perdendo o direito de dirigir por um período. Então, eu acredito que seja o melhor mecanismo hoje para que a gente possa ter para o indisciplinado, para o mal educado, para aquele que se torna mais agressivo, justamente a proibição do voo, a proibição de pegar voos. Sim. Agora, doutor, a abertura de uma consulta pública nesses casos é realmente necessária? A ANAC já poderia, através de sua autoridade, tomar, ou melhor, tornar essas regras mais fortes com os passageiros indisciplinados em aeronaves e aeroportos? Sim, poderia. Não havia necessidade da consulta pública. Uhum. O que eu acredito é que a autarquia, ela provavelmente, na sua gestão, percebendo que isso será uma regra impopular, provavelmente em algumas situações, decide por meio da consulta pública para avaliar a questão da popularidade dessas decisões. Uhum. E também, doutor, aqui, entre as novas regras estudadas, esta
está no caso, né, já deixando bem colocado, está a proibição do passageiro voar diante de uma infração considerada gravíssima. Mas isso não faria, ou melhor, não feriria, perdão, o Estatuto de um consumidor e o direito de ir e vir que toda pessoa tem, não? Não, Paulo. Nesse caso, a gente teria questões importantes a ser pontuadas aqui para a nossa audiência. Sim. Primeiro... A ligação do doutor caiu. A gente vai tentar falar com o doutor novamente, tá? E você que de repente está participando aqui na programação das Ondas Amigas da Relógio, a gente está falando aqui sobre dados, né, da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, que apontam que em 2023 houve aí uma média de 2 casos por dia de passageiros indisciplinados em aeronaves e aeroportos. Lembrando que no mês passado a ANAC aprovou, no caso, né? Só vale destacar para você que está acompanhando aí o nosso Relógio Entrevista, a ANAC deixou bem claro que aprovou a abertura de uma consulta pública sobre regras mais rígidas para essas pessoas. E o doutor, né, destacou aqui a primeira pergunta, que a gente falou até sobre na abertura, né, para começar, né, a gente falou sobre atualmente, sobre regras, né, já para lidar com passageiros, sobre este problema que acabou atingindo aí não só aeronaves, como os aeroportos também. Doutor está de volta. Oi, doutor, caiu a ligação. Oi, Paulo, caiu, perdão. Vamos lá, vamos voltar. Eu que peço perdão. A gente está falando aqui então, doutor, sobre as novas regras estudadas, né? Sobre esta proibição de passageiros voar, no caso, diante de uma infração considerada gravíssima. E eu deixei destacado aqui para o senhor, mas isso não feriria o Estatuto do Consumidor e o direito de ir e vir